Professor Nagasawa, muito obrigado. Então, a seguir, gostaria de ouvir as palavras. Gostaria de apresentar o próximo palestrante, que é o nome dele é Masami Mizuno, que ele é diretor do Instituto de Pesquisas de Regiões Internacionais da Universidade Nippon. Meu nome é Mizuno, eu sou da Universidade Nihon, que sou chefe, diretor desse Instituto de Pesquisas das Regiões Internacionais. Hoje estou aqui, não estou representando para fazer propaganda da nossa universidade, vim aqui para de falar sobre os intercâmbios entre o Brasil e o Japão e também desenvolver esse intercâmbio para de ter cooperação para os terceiros países. Que eu gostaria de falar a conclusão primeiro. O primeiro ponto é que nossos ancestrais, Nikkeis, descendentes de japoneses que chegando lá na terra brasileira, que eles desenvolveram a agricultura diversificada. Isso que foi mostrado, essa lição que eu acho que é muito importante, não só aquela de agricultura de grande escala, que é a agricultura. Existem vários tipos de agriculturas, usando sabedoria, que podemos, desenvolver a agricultura diversificada. Essa é uma lição que gostaríamos de transmitir. E outro ponto é a imigração após a Segunda Guerra Mundial. O Japão, não professores, estudantes que existiam, tinham estudantes que estudavam com afinco sobre a imigração. Houve um grupo de estudantil que estudou sobre a imigração. Graças a esses esforços desses estudantes que possibilitaram a imigração após a guerra, e depois eles se formaram da universidade, eles foram para o Brasil como imigrante. Então, essa é a segunda lição. E esta é uma história de intercâmbios nipo-brasileiros, imigração antes da Segunda Guerra Mundial e depois imigração após a Segunda Guerra Mundial e época atual, ou seja, que é esta época de globalização, que é de vários tipos de intercâmbios, cooperações. Então, passando esses três processos que tivemos no passado, e especialmente essa característica da imigração da pós-Segunda Guerra Mundial, 1955, em Tóquio, uma universidade particulares de Tóquio, Universidade de Agricultura de Tóquio, Universidade Takushoku, Universidade Nihon, que é a Faculdade de Agronomia. Esses estudantes dessas universidades que formaram um grêmio para estudar sobre a imigração para o exterior. Primeiro, 7 universidades faziam parte desse grêmio e que eles, posteriormente, 67 universidades que entraram, faziam parte desse grêmio. Então, o nome desse grupo é Aliança de Imigração de Estudantes de Universidades do Japão sobre a imigração para o exterior. Então, eles estudaram estudos de imigração e a prática. É um movimento estudantil, mas isso foi dissolvido
1990. Mas durante os 35 anos, eles fizeram deram resultado muito interessante. Até agora que foi tratado nesse simpósio os trabalhos feitos pelos professores, mas estudantes também que realmente tinham muita aspiração pela imigração. Então, gostaria de confirmar esse ponto. E essa aliança estudantil, na época, então, o primeiro-ministro japonês, eles fizeram uma solicitação para o primeiro-ministro convidando para fazer palestra indo lá no Brasil, fazer palestra no Brasil. Realmente, será que hoje em dia existiria estudantes que faria isso, assim, com paixão, tanta paixão? Eu acho que mesmo fazendo solicitação, acho que o primeiro-ministro não aceitaria esse convite, mas, assim, na época, os estudantes, elites, né, naquela época, estudantes universitários, eles utilizaram vários meios, recursos, e que naquela época ir ao outro país, aos países estrangeiros, realmente acontecia só uma vez por sua vida, mas eles realmente dedicaram a estudo sobre a imigração. O governo japonês o governo japonês deu subsídio para esse grupo, aliança, que para enviar os estudantes para o exterior para fazer mais estudos locais. A primeira missão, o primeiro grupo foi enviado em 1959 e depois em 1960. Então, anualmente, essa aliança que enviou um grupo de estudantes para ficar um ano nesse país. Esta é 1977. Esse grupo que fez um plano que feito pelo grupo mimeografia, e que eles fizeram isso através de mimeografia. Então, não tinha copiadora, xerox, nada. Na época, esse é também eles que fizeram esse relatório sobre a Cerrado. Então, essa é a atividade estudantis que depois da assunto se modificando por causa da diminuição de número de imigrantes japoneses. E também que o tema que foi transferindo para desenvolvimento. E depois que eles acabam sendo dissolvidos essa aliança. Mas este movimento estudantil também era uma das bases da imigração japonesa para o Brasil. Que a imigração em si que realmente chama a atenção do povo naquela época. Depois, sobre o desenvolvimento de cooperação agrícola para o Brasil, eu não vou entrar muito detalhe desse assunto, que realmente várias atividades, cooperações, projetos de cooperação foram realizados até agora. Resultado dessas cooperações, Nikkei's, a agricultura de Nikkei's, que comparando com não era a agricultura realizada pelos alemães nem pelos italianos, que realmente a agricultura dos japoneses era intensiva, contando com a mão de obra familiar, flores, frutas, verduras, hortaliças. Está dando resultados. Essa agricultura está dando resultados agora. Para finalizar, então, quando vendo esses aspectos no passado, e que durante os 100 anos, que o apoio do governo japonês mudou de